Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a verificação e regulagem da folga de válvulas na nova geração dos motores OM 471. Estamos aqui na nossa ficha de manutenção do veículo e nós vamos proceder à regulagem de válvulas nas manutenções onde for aplicado o serviço V3. Então nós vamos navegar aqui no nosso documento, na ficha de manutenção, regular na folga da válvula na primeira, quarta, sétima e 10ª manutenção no motor. Motor 471.9, ao clicarmos aqui sobre o link, ele já nos transfere aí para o documento pertinente a essa manutenção. Na documentação específica, nós vamos encontrar as medidas admissíveis. Nosso motor se trata do motor 471.9. Eu tenho 0,4 milímetros de folga admissível para admissão e 0,6 milímetros para a descarga, sendo que a tolerância admissível é de 5 centésimos. Nós temos também a indicação do torque indicado para o aperto da contraporta no parafuso de regulagem do balancinho. E as ferramentas especiais que nós vamos utilizar para esse procedimento. Então temos aqui a ferramenta para girar o motor, as ferramentas necessárias para dar o torque na contraporta e as lâminas de ajuste com as diversas medidas que nós temos. Agora vamos entender um pouquinho sobre a ilustração. Aqui nós temos a imagem que nos dá um exemplo acerca da posição de entrada e saída dos gases no nosso motor. Atenção, a legenda à minha esquerda se refere à figura da documentação. Então nós temos válvula de escape exemplificado pela letra A e a válvula de admissão pela letra E. Essa é a posição de entrada e saída dos gases de escape no motor. A tabela abaixo da figura nos traz a ordem a qual nós faremos a nossa regulagem de válvulas. Eu tenho dois pontos a observar: posição do sexto cilindro e posição do primeiro cilindro. Com o cruzamento de válvulas no sexto cilindro, ou seja, indicando que eu tenho o pistão do sexto cilindro em ponto morto superior, eu vou iniciar minha regulagem de válvulas pelas válvulas de admissão e escape do primeiro cilindro, admissão do segundo cilindro, escape do terceiro cilindro, admissão do quarto cilindro, escape do quinto, e não faço nenhuma regulagem no sexto cilindro. Mais um giro no volante do motor, 360 graus. Agora eu vou me encontrar com cruzamento de válvulas no primeiro cilindro. Não regulo nem admissão nem escape do primeiro. Faço a regulagem do escape do segundo, admissão do terceiro, escape do quarto, admissão do quinto e admissão e escape do sexto cilindro. E assim será a minha ordem de regulagem de válvulas no motor. Muito bem, senhores, já estamos aqui então com o nosso motor devidamente posicionado. O volante foi girado até o ponto onde eu tenho os balancinhos do sexto cilindro fazendo o cruzamento de válvulas. Sendo assim, nós vamos iniciar nossa regulagem pelo primeiro cilindro. Eu tenho aqui as minhas válvulas de admissão e escape. Reparem que no motor 471, válvulas de admissão convencionais, porém eu tenho um balancinho especial no lado do escape, que é o chamado balancinho do Jake Brake, que é esse terceiro balancinho. Então nesse momento nós vamos executar a folga de válvulas. Para isso vamos utilizar a nossa ferramenta, conforme já falamos anteriormente, e posicionar o calibre entre o atuador do balancinho e a cabeça da haste
de válvula. Uma vez posicionado, esse calibre ele tem que movimentar livremente, porém sem a presença de folgas. Em ambos os lados está posicionado e está regulado. Não é necessário fazer a alteração da folga ou o seu ajuste, tá bom? O mesmo procedimento vai se repetir para o escape. Posicionei, não há folga, faço o movimento para cima. Você não precisa soltar, por exemplo, o chicote dos injetores, tá bom? E você consegue fazer a verificação da folga perfeitamente. Muito bem, esse lado aqui está um pouquinho preso, nós vamos fazer o ajuste. Primeiramente, então, eu solto a contraporca, posiciono o calibre de ajuste e já posiciono o meu torquímetro para garantir que após o ajuste eu já tenho a condição de fazer o aperto recomendado. 5 kg, 50 Nm, está torqueada a contraporca e a minha válvula de escape está devidamente ajustada, assim como a válvula da admissão, de acordo com a tabela que nós mostramos no início do vídeo. Beleza, pessoal? Vai seguir esse mesmo procedimento para todas as válvulas, admissão e escape, segundo a ordem especificada na tabela. Nesse passo nós temos aqui a documentação: verificar e regular a folga da válvula do freio motor. Já realizamos a regulagem de válvulas nos 6 cilindros e agora iniciaremos o procedimento de regulagem da folga da válvula do freio motor. Uma observação importante: as válvulas do escape devem ser verificadas e eventualmente ajustadas antes do ajuste do freio motor. Observação importantíssima: eu não posso executar a verificação ou regulagem da folga da válvula do freio motor antes de ter a regulagem da válvula de escape. Então vamos clicar aqui no documento. Muito bem. Na documentação eu encontro os valores 4,6 milímetros. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a ferramenta. Essa ferramenta, está aqui o número dela, esse é o código da ferramenta especial, que possui os 4,6 milímetros para o ajuste. E uma foto muito interessante, onde eu consigo visualizar um pouquinho melhor onde será realizado o ajuste da folga. Onde está essa folga? Ela está exatamente aqui nesse ponto. Você pode observar, aqui se trata da parte do escape, então tenho os 3 balancinhos: primeiro balancinho do escape, segundo balancinho do escape e o terceiro balancinho, que é o balancinho do freio motor. O que eu vou controlar, pessoal, é a folga entre essas duas peças. É exatamente nesse ponto aqui onde eu vou executar a calibração dos 4,6 milímetros. Uma informação importantíssima, pessoal: às vezes pode surgir uma dúvida: Lucas, mas em qual momento será ajustado o freio motor daquele cilindro? Está descrito aqui no primeiro passo de trabalho. Nós vamos girar o motor até que as válvulas de admissão no cilindro a ser ajustado estejam bem abertas. Então será ajustado o freio motor do cilindro em que as válvulas de admissão estiverem totalmente abertas. Esse é o momento, naquele cilindro, que eu consigo garantir que a folga entre os 2 balancinhos que nós vimos aqui na imagem é máxima. Então preciso garantir que essa folga aqui está na sua abertura máxima, os 4,6 milímetros. Para isso eu vou posicionar as válvulas de admissão totalmente abertas para garantir que essa abertura seja máxima. Após girar o volante do motor, nós vamos posicionar então as válvulas de admissão do primeiro cilindro totalmente abertas, e assim eu posso realizar o ajuste
do freio motor no primeiro cilindro. Os demais movimentos no volante do motor nós efetuaremos e realizaremos o acompanhamento das obras no cilindro subsequente. Então, se eu fiz o ajuste do primeiro cilindro, você vai pedir um colega que faça a movimentação girando lá o volante do motor com a ferramenta especial, e você vai acompanhar a abertura das obras de admissão do quinto cilindro. No momento em que o balancinho descer totalmente e começar o movimento de retorno, ali você pede o colega para parar, e aí você já sabe que o seu quinto cilindro está com as obras de admissão totalmente abertas e você pode realizar o ajuste do freio motor. E assim você vai seguir consecutivamente. O próximo cilindro a abrir totalmente as obras de admissão é o terceiro, posteriormente o sexto, o segundo e por último teremos o quarto cilindro. A única observação é que nós devemos seguir a ordem de injeção para o acompanhamento da abertura das obras de admissão. Agora nós vamos para o motor e vamos executar juntamente aí a calibração dos 4,6 milímetros entre o balancinho do freio motor e o balancinho do escape. Nesse momento nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto cilindro, sendo que eu consigo, através da posição dos balancinhos, identificar que o cilindro onde eu tenho totalmente acionadas as válvulas da admissão é o terceiro cilindro. Nesse momento, então, com a minha ferramenta especial, com 4,6 milímetros calibrados aqui na ponta, eu vou posicioná-la naquele espaço onde nós verificamos na figura lá da documentação do VIS. Que é entre o balancinho do Jake Brake, que é o freio motor, e o balancinho do escape. Para fazer o ajuste, nós vamos efetuá-lo da mesma forma que nós fizemos para a válvula. Solta a contraporca, realiza o ajuste com a chave Allen após a soltura da contraporca, efetuou o ajuste, posiciona a ferramenta calibre na posição e da mesma forma verifica se a ferramenta ela entra e sai livremente, porém se não há folgas. Após a efetuação da calibragem, você vai utilizar do seu torquímetro para fazer o ajuste da contraporca com o torque determinado, tá bom? E assim você vai fazer na sequência conforme nós falamos. A sequência da ordem de injeção é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Se eu realizei nesse momento o ajuste do terceiro cilindro, o próximo cilindro aonde a admissão será atuado será o sexto cilindro. Então vou movimentar, vou girar o volante do motor e observar agora o balancinho da admissão. No momento em que o balancinho estiver totalmente acionado, eu posso vir aqui e fazer a ajustagem da mesma forma que eu fiz no terceiro cilindro. E assim consecutivamente seguindo a ordem. Depois do sexto cilindro, vem para o segundo. Depois do segundo, quarto cilindro. Sempre seguindo a ordem de injeção. Bom pessoal, essa foi a nosso vídeo sobre a regulagem de válvulas e freio motor na nova geração de motores OM 471. Em situações posteriores nós teremos oportunidade de discutir, vocês poderão também tirar dúvidas. Lembrando que toda a documentação está prescrita no VIS. Forte abraço, boa sorte a todos.